Olá, Marcelo, tudo Muito bem? boa noite. Quase que eu não entro aqui, cara. Pô, você me convidou para a live, prontamente eu aceitei, aí você chega aqui me chama de monstro. Eu falei, não vou entrar nessa Não live. é? Mas é um monstro sagrado. Doutor Samuel, ó, antes da gente começar, É. eu vou já cometer a gafe de pedir para que o doutor se apresente, mas eu queria só lhe falar uma coisinha para a gente começar, para o doutor ter ideia do que representa para mim, porque eu vasculho o seu YouTube quase que semanalmente. A grande quantidade de material que hoje eu falo sobre glúten, sobre leite, foi oriundo do seu canal. Inclusive, hashtag já fica a dica. Quem quiser ver um material denso. O Dr. Samuel fez uma série com 3 ou 4 vídeos, acho que foram 4, teve uma reprise, os melhores momentos, falando sobre trigo, sobre glúten, que é, para mim, ímpar. Material que você não encontra nem em bibliografia, nem na biblioteca fora do país, nem na gringa a gente encontra material de tamanha qualidade. Doutor Samuel, seja muito bem-vindo. Por favor, cometa a gafe de se apresentar. Se é que tem alguém aqui nessa nossa internet que não conhece o doutor. Eu já tô vendo um monte de nomes aqui de pessoas que eu amo de paixão, inclusive o paciente que estava aqui, eu tô no consultório ainda, né? O paciente que estava aqui, eu expulsei ele. Daniel estava aqui comigo, eu expulsei ele. Falei, cara, tchau, que eu vou ter que fazer uma live. Já tá aqui, ó. Saiu correndo e já está aqui para dar continuidade. Bom, me apresentar tá cada vez mais difícil, tá? Porque, inclusive, nos meus próprios jargões do início dos meus vídeos, eu falo, olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaz, sou médico. Mas eu juro que eu queria mudar isso, sabe? Porque eu gostaria de me apresentar diferente, sabe? Sei lá, curandeiro, pajé, alguma coisa assim. Porque eu estou cada vez com mais vergonha de me apresentar como médico, essa é a verdade. E olha que coincidência, né? Hoje nós temos essa live, que obviamente vamos falar sobre alguma coisa de glúten, trigo, e hoje eu atendi uma paciente que cabe, eu vou trazer o caso dela, estou com os exames dela aqui, e ela hoje, com o relato que ela trouxe para mim aqui, ela fez eu ter mais vergonha de me apresentar como médico. Depois eu vou ver por quê. Estou querendo me apresentar de outra forma. Mas, enfim, vamos lá. Me apresentar. Sou médico, mas há algum tempo, assim, nível de década já, trabalhando com picaretagem e charlatanismo. Me orgulho disso. Não é assim que eu sou, que nós somos vistos, médico. O médico que vai para a linha de prescrever vitamininha, de mudar a dieta, e ele não prescreve remédio, ele é um picareta, um charlatão, que inclusive devia ser caçado, né? Então, esse sou eu. Não sei, tá boa a apresentação aí, Marcelo? Eu, Não eu, era eu acho que então são dois. Então, quem quiser processar já faz um combo, já mete os dois, porque eu também. O que o doutor fala, eu repito. Doutor, eu voltei de São Paulo. O doutor está em São hoje Paulo, né? em São Paulo. Eu voltei de São Paulo hoje e minha garganta resolveu ficar lá. Fiquei acho que umas 4 horas em Congonhas. Aí minha garganta gostou de Congonhas e minha voz resolveu ficar por lá. A Ó, poluição de São Paulo, ela faz isso com a via aérea. Ela é. tem. Eu me hidrato o dobro quando eu estou aqui. Não, mas eu me hidrato o tempo todo. Mas ontem eu tive a honra de participar de um jurado de um concurso daquela revista Ana Maria, revista antiga, né? De culinária. E eu fiquei o dia todo em Santos gravando. E aí foi um pouco puxado. Aí eu voltei meio. Mas estamos aqui. O que importa é que estamos aqui. Ó, doutor Samuel tem quase 2 milhões de inscritos for the records aqui para a gente deixar registrado no YouTube. E uma coisa que eu já nivelando aqui, doutor, eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha vida,
que é tratar o mal na origem. E eu acho que, quando eu penso no doutor, o que me vem à cabeça é isso, é alguém que está olhando para a origem do mal e não está mais... Porque a gente se acostumou a tratar os efeitos, né? A gente toma Neosaldina, mas aquela inflamação crônica permanece, né? E aí eu sempre que eu penso na origem dos problemas, me vem à cabeça a sua imagem, doutor. Faz Bom, sentido? O feliz. charlatanismo faz sentido? Doutor Samuel, qual o seu time? Meu time? Seu time de futebol. Ixi, cara, Todo mundo está esperando que a gente fale de glúten, de leite, de câncer, de tireoide. Vamos falar de futebol. você quer entrar nessa aí, o pessoal geralmente não gosta da minha resposta. Né? Mas também não gosta da minha também. O povo já é bom que eles pegam os haters, já fica tudo em dobro aqui. Sabe que como eu atendo em São Paulo, Ah. e todo mundo sabe que eu sou gaúcho, a Ah. primeira coisa que pergunto, homens, né? Homens na consulta perguntam, e aí, Grêmio ou Inter? Ah. Eu falo, cara, futebol é um esporte tão legal, mas o negócio, o futebol como negócio, eu repudio tanto que eu não assisto um jogo há 15 anos, não vou em estádio, não compro camiseta, não dou meu dinheiro, porque eu penso assim, ó, num país que, como o Brasil, que eu acho um país cheio de riquezas, maravilhoso, um país que teria tudo para ser de primeiro mundo, e nesse país que não é de primeiro mundo, por conta de um único problema chamado educação, nesse país, um professor ganhar R$ 2.000 e um jogador de futebol 1 milhão, eu não apoio isso, porque isso é na contramão do que a gente deveria fazer para se tornar um país melhor, entendeu? Então eu não apoio, eu acho muito, eu já joguei bola, gosto do esporte, mas o negócio, o futebol, se tornou algo que até para mim é ofensivo, sabe? Eu olho assim, não que eu acho que existam profissões melhores que outras, né? Por exemplo, eu citei professor, porque para mim, professor é a profissão mais importante do mundo, né? Mas assim, eu como médico, cara, eu tenho responsabilidades aqui, vidas, eu mexo com vidas, um engenheiro que constrói um prédio, uma ponte, ele tem responsabilidades. Aí eu penso assim, eu trabalho aqui 15 anos no consultório para ganhar o que um jogador ganha num mês. Ah, ofende demais, não sustento isso, né? Mas, doutor, é porque eu preparei uma piadinha aqui, porque dependendo da sua resposta, se fosse Grêmio ou Inter, eu ia perguntar, mas o senhor estava indo assistir o futebol e encontra com o doutor Norman Burland e Ansel Keys tomando um chopinho lá, assistindo o Grenal. O senhor passava direto ou parava para tomar um chopinho com eles lá? Cara, eu acho que justifique sua resposta. Eu pararia para xingar esses dois. Ou para virar esse caneco de chopp neles. São duas pessoas que eu acho que não precisariam ter nascido, né? Não sei pior. Doutor, por favor, justifique a sua raiva contra... O rapaz ganhou o prêmio Nobel, né? Por que esse sentimento ruim sobre... Não é raiva. Na verdade, eu tenho pena. Raiva eu sei que me adoece. Pena não me adoece, né? Mas, assim, Ansel Keys, em 1953... Na verdade, eu considero ele o maior mentiroso da história, tá? E quando a gente fala maior, a gente tem que entender o porquê. Porque ele contou a maior mentira? Não, eu acho que já tiveram mentiras muito maiores que foram contadas. Mas a mentira que ele contou, ela perdura até hoje, mesmo você mostrando cientificamente que aquela mentira não tem nem pé nem cabimento, entendeu? Né? E quem é o maior, quem é a pessoa que deu mais crédito para essa mentira? Quem é que mais defende com unhas e dentes essa mentira? O médico, né? O médico, ele é o cara que ele fala, não,
não importa. É assim que faz e ponto final, né? Ansel Keys, em 1953, levantou a hipótese. Não, ele levantou a hipótese, não, ele afirmou, ele manipulou isso tudo e falou: nós estamos morrendo de infarto porque nosso colesterol está aumentado e, portanto, devemos parar de comer gordura, né? Mas aí todo business, toda oportunidade sempre tem alguém que está atento para ganhar dinheiro, né? A indústria farmacêutica ela pegou essa mentira e ela conseguiu fazer com que todo mundo acreditasse nisso. Ela defendeu, ela assinou embaixo, ela botou lenha nessa fogueira e ela veio e falou assim: olha só, maravilhosa essa descoberta. Inclusive, isso vai mudar o mundo. E nós estamos aqui hoje para dizer para vocês como nós somos solidários, nós somos uma empresa que se importa com o mundo. A gente trouxe, então, a solução disso. Eis aqui um comprimido mágico chamado estatina que você pode tomar e não precisa mudar nenhum hábito teu. Você pode continuar sedentário, estressado, tomando uma garrafa térmica de café preto por dia, gordo, comendo errado, e você não infartará. Você não vai infartar. Esse comprimido, ele fará com que você não infarte, não importa o que você faça, né? E agora, sim, também tem um detalhe, né? Acreditar nisso chega a ser até um método de nivelar o nível intelectual da pessoa, né? Que acredita nisso, que você não precisa fazer nada, não se movimenta por nada, mas esse comprimidinho mágico que vai pegar o teu nível de colesterol e vai colocar ele para um nível que, inclusive, quem determinou foi a própria indústria farmacêutica. Ela trouxe o remédio e trouxe um estudo falando, ó, colesterol quanto mais baixo, melhor, né? E a cada década diminui um pouquinho mais o nível de colesterol para aumentar mais a faixa de pessoas a tomar, né? Então, essa mentira, eu acho, na minha opinião, que foi a maior mentira contada no mundo. Doutor, o senhor é de Porto Alegre, de Porto Alegre mesmo. A clínica? Caxias do Sul, nascido lá, Porto Alegre desde os 16 anos. Minha clínica maior é lá. Porto Alegre. E Porto Alegre chama o pão francês de cacetinho, né? Cacetinho. Eu fico imaginando que cacete aqui no Rio é palavrão, né? Eu fico imaginando se tem veio uma situação dessa. O cara comeu, cacete! É coincidência, cacete não é palavrão em Porto Alegre. Mas a pergunta, doutor, que eu queria falar, a gente fala um pouquinho de besteira e volta. Vamos equilibrando entre as besteiras e as coisas sérias. Se eu fosse receber o doutor aqui no Rio de Janeiro e preparasse aquele cafezinho, aquele café especial, que a gente vai se encontrar um dia, isso já está marcado, já tem um ano que a gente está marcando de se encontrar. Aí eu vou receber o doutor com aquele cacetinho na manteiga, que é o pão na chapa na manteiga aqui no Rio, um copinho de leite e um Nescau. E aí eu queria que o senhor avaliasse essa recepção, por favor, doutor Samuel. Cara, eu iria entender perfeitamente que eu estou te incomodando, que você não quer mais que eu frequente a tua casa, né? Que eu não apareça mais por aí, porque, sei lá, hoje isso é o que eu ofereceria para uma pessoa não bem-vinda na minha casa. Eu faria um leitinho de caixinha geladinho, batido com ovo maltine, um pão francês na chapa com manteiga. Para piorar isso aí, o que eu podia botar? Margarina? Então, o que eu queria se eu não quisesse te receber da minha casa, Marcelo. Eu ia entender o recado, viu? Ia ficar bem claro para mim o recado. Doutor, acho que está todo mundo aqui deve estar esperando que a gente fale do trigo, fale mal do trigo, fale mal do glúten. Então, vamos segurar e vamos pegar a segunda vertente. Então, porque eu implico com o leite, eu já contei a minha história aqui. A minha filha tem psoríase, o pediatra dela, mesmo com o diagnóstico de sensibilidade à caseína, ele falou, não tira não.
não tira, que sua vida vai virar um inferno, é muito complicado, tem leite em tudo. E eu tirei, Luana, uma menina feliz hoje, uma criança normal, né? Antigamente ela ia. Eu sempre falei isso para minha esposa, eu deveria pagar 50% da mensalidade da escola dela, que é bem cara. Ela só ia metade das aulas, que a virose ia. Era uma semana virose, uma semana bem. Uma semana virose, uma semana bem. Então ia metade das aulas. E eu comecei a levantar uma bandeira de, primeiro, pela questão da inclusão das pessoas que não podiam, e aí foi uma coisa que apareceu para mim, e aí o doutor pode falar mais a fundo, que apareceram muito mais pessoas, hoje chegam muito mais pessoas para mim, com intolerância à caseína do que à lactose. Ainda tem muita coisa, inclusive chegam pessoas que são... Acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Pessoas consultam com um nutricionista, o nutricionista indica falar comigo por algum produto, alguma coisa, e a pessoa chega falando assim, não, mas eu já tirei a lactose, e os meus produtos não têm leite, não tem lactose. Então, o que faz sentido nessa história, doutor? Eu vou tentar estruturar um pouquinho melhor a pergunta. Faz sentido o ser humano adulto ingerir leite? Daí você fica me sacaneando, né, cara? Porque assim, vamos lá, eu vou ter que admitir aqui uma coisa que geralmente eu tento esconder. Porque eu preciso de paciente, eu preciso de gente vindo consultar comigo, tá? Então, eu não devia dar o caminho das pedras, que a coisa é muito simples. A coisa é muito simples. Eu vou falar então, já que você me botou contra a parede. Se você quer ter saúde, você não precisa me consultar comigo, nem consultar com ninguém. O que você faz? Você pega um banquinho, vai para um sítio, vai para o meio do mato, para algum lugar, senta e observa a mãe natureza. Observa isso, né? Não é à toa que nós estamos aqui nesse planeta. Nós não for... quando eu falo assim, quem acredita em Deus ou não, eu falo assim, ó, não pensa que Deus criou o mundo. Num dia ele acordou e falou, cara, não estou fazendo nada, o que eu podia fazer para entreter? Ah, vou criar o mundo. Aí, sei lá, um mês, dois depois, um ano, ele acordou de novo com monotonia. Ele falou, quer saber, hoje eu vou criar seres humanos, animais. E aí, depois, um dia de novo, para arrumar algo para fazer, ele decidiu pegar todas essas espécies que criou e botou no mundo. As pessoas pensam que é assim, que foi uma coisa que não está conectado, que foi meio que aleatório, que existe o mundo, que existem pessoas e que isso não tem uma certa relação. Quando você começa a avaliar tudo que nós, vamos falar de nós especificamente, seres humanos, tudo que a gente precisa para manter a vida, você percebe que o planeta foi feito para manter a nossa vida. Por exemplo, se você dormisse... Ok, nós vamos dormir, tá? A gente vai dormir. A cada 16 horas, 18 horas, a gente vai dormir. Se você respeitasse essa questão do sono, legal, como a gente respeita. Mas esse sono fosse num ambiente claro, a gente já não conseguiria viver muito bem. Então, o que acontece? Chega na hora certa, o sol vai embora, tudo fica escuro, para que o planeta te ofereça o ambiente certo para você dormir, né? Aí, a vitamina mais importante do corpo, indiscutivelmente, qual a vitamina mais importante do corpo? Vitamina O, oxigênio. É o que mais está em abundância no ar que você respira, né? Uma vitamina responsável por aumentar o teu sistema imunológico, para você não ficar pegando vírus, bactéria. Sol. Sol, ele faz tudo isso, né? Ele abençoa a tua célula para ela aumentar a capacidade de síntese de vitamina D. Água, 74% do corpo é água. Nem sei o percentual, mas eu acho que se for pesquisar, acho que 74% do mundo é água. A proporção chega a ser... Tudo é perfeito para a nossa existência. Tudo, né? A própria língua,
a língua da gente, ela vem dotada com receptores sensoriais para nos dar prazer com o alimento que o nosso corpo precisa para manter função. Por exemplo, Marcelo, eu estou enrolando a resposta, mas vou chegar lá. Marcelo, quando você vê na televisão, no Discovery, um urso panda, sempre tem um urso panda lá, um videozinho, ele está comendo, o que ele come? O urso panda come mato. Come mato. Bambu. Bambu. Mato. Bambu. Será que o panda sente prazer comendo bambu? As pessoas vão falar, não. Felizão, não. tá felizão. Tá parecendo o Buda lá, no tamanho prazer dele. Se o panda não sentisse prazer comendo bambu, ele virava para o lado e comia outra coisa, mas ele fica no bambu. Por quê? Porque é tão sábia a natureza que fez com que a língua dele sentisse prazer com o alimento mais completo para atender às necessidades nutricionais dele. E aí você encontra uma galinha comendo bambu? Não. Ela vai ciscar o milho, o macaco vai comer a banana. Cada animal vai comer o que sente prazer nos receptores da língua. Nós, seres humanos, fomos dotados da maior capacidade sensorial de todos os animais. Nós somos dotados para sentir prazer com beterraba, com lentilha, com ervilha, com cenoura, com alhozinho fritinho, azeite de oliva, né? Com tudo isso, especiarias, sabores, né? Claro que isso que eu estou falando é até muito antigo, né? Isso não é mais, isso era. Antes da gente descobrir, antes do glutamato ser inventado, do açúcar, da gliadorfina, né? Daí agora tem uma disruptura desses sensores e o ser humano hoje não gosta mais de comida, ele sente prazer com nuggets, Nutella, bisnaguinha, queijo, enfim. Mas vamos lá, vamos voltar à tua pergunta. Se a gente analisasse a mãe natureza e copiasse o que os animais fazem, nós não adoeceríamos. Só que por um senso errado que nós temos de acreditar que o que é simples não pode ser verdadeiro, a gente não quer coisa fácil. A gente quer complicar, né? Não, isso é muito óbvio, não pode ser óbvio. Vamos procurar um artigo científico. Cara, qual é o animal que faz isso que a gente faz? Qual é o animal que quando o leite seca da mamãe, qual é o animal que fala, não vou abandonar, não vou, eu vou ficar uma outra mãe aqui. Eu vou pegar, eu vou me grudar uma égua, na teta de uma cabra, de uma vaca, e vou tomar. Só que o engraçado de tudo isso, que as pessoas não se dão conta de que isso é simplesmente uma prática cultural, o engraçado é que quando eu pergunto para as pessoas, porque quando eu falo que leite de vaca não se toma, tem gente que olha com um cara estranho. E aí, para provocar um raciocínio lógico nessa pessoa, eu pergunto, mas vem cá, se eu te der um copo de leite de cadela prenha, você tomaria? Não, é nojento. Ué, não estou entendendo. Qual é a diferença de uma cadela para uma vaca, né? Ambos são mamíferos, quadrúpedes, que produzem leite para os seus filhos e você acha que o da vaca você pode tomar. De uma cadela ou de uma gatinha você não pode. As pessoas não se dão conta que elas só estão perpetuando o aleitamento da vaca porque isso é um hábito que começou lá atrás e que ninguém consegue ter essa clareza de romper esse hábito, como muitos outros hábitos errados que nós fazíamos que deveríamos parar. Como eu sou prolixo, né, para dar uma resposta assim. Não, eu acho que está perfeito. Eu sempre tenho essa imagem na cabeça. Sempre que alguém me fala de leite, eu imagino um ser humano plugado assim na teta da vaca. Porque isso, para mim, é uma aberração. Porque nem a vaca toma o leite dela, né? O bezerrinho toma, mas a vaca ele não toma mais, né? E aí, doutor, vem aquela pergunta que a minha mãe, Dona Marília, fez para mim. Mas e o cálcio? Eu sou formado em química, minha primeira formação foi química, né?
Então, para mim, essa resposta é quase que binária, né? Cálcio, ser humano, cálcio. Tá? Um é carbono, o outro o ser humano não tem que produzir cálcio que a gente vê da vaca, já não foi a vaca que fez. Então, eu acho que... Mas, por favor, doutor, eu tô queimando a largada aqui, é porque eu assisti o seu vídeo que fala sobre isso, que é um vídeo incrível. Então, qual a resposta que a gente dá para a dona Marília quando a dona Marília fala assim, mas de onde vai vir o nosso cálcio? Dona Marília está assistindo aqui. Ela está nos vendo. Eu tenho uma coisa minha, uma prática minha. Assim, eu gosto de gente preguiçosa. Tem um defeito que eu não gosto é preguiça, sabe? E por não gostar de gente preguiçosa, eu tenho um hábito de nunca dar a resposta rápida. Assim, eu não dou a resposta para ninguém. Eu gosto de convidar as pessoas a pensar, né? Penso, logo existo. Então, eu tento fazer com que mais pessoas existam nesse mundo. Tem muita gente que não existe, que elas não pensam, elas só seguem um modelo, que inclusive é um modelo perigoso que a gente está vivendo quando fala em alimentação, né? Chama emburrecimento coletivo. As pessoas estão vivendo um modelo, elas não pensam e, portanto, não existem, né? Então, vamos lá, vamos convidar pessoas a existirem. Bem, eu trago pontos específicos, né? Por exemplo, esse que você falou. Se eu acredito que eu tenho que tomar o leite da vaca para ter cálcio, indiretamente, eu estou dizendo o quê? Que eu acredito que a vaca é um ser produtor de cálcio. Ela produz cálcio dentro dela, ela é Deus criou a vaca para produzir cálcio, então lá dentro tem alguma enzima, sei lá, algum sistema nela de produção de cálcio, ela produz para colocar... mineral. É uma vaca montanha, né? Um ser híbrido. Que produz cálcio, né? Bom, assim, nós não produzimos nenhum mineral e nenhuma vitamina. Então, nem nós, nem nenhum bicho. Então, tudo que nós temos de mineral e vitamina no nosso sangue, ele é de fonte exógena. A gente tem que consumir. Tá? Até a vitamina D, que eu poderia dizer, eu produzo vitamina D. Não, nem essa você produz. Se você não tem o sol, você não produz. Então, tudo é de fonte exógena. Então, a vaca, aquele cálcio que está no leite da vaca, ele é um cálcio que ela buscou de algum lugar. Aí você volta com o banquinho, leva o banquinho para a natureza, senta lá e observa. E veja o que a vaca comeu o dia inteiro. Hoje, amanhã, depois de amanhã. A vaca só comeu verde. No verde, você tem muita concentração de cálcio. E acreditar que você tem que tomar o leite dela para ter esse cálcio, chega a ser até nojento, né? Porque a vaca vai ruminar aquele verde, saliva dela, tudo, vai jogar para dentro do corpo, botar no leite para você ir tomar. Então, eu convido a pessoa a fazer a mesma coisa que a vaca, a buscar o cálcio dos verdes, né? Um alimento que não é verde e que é o mais abundante em questões de cálcio é o gergelim, né? O gergelim tem cálcio para dar e vender. Então, a primeira reflexão que eu faço para a pessoa se dar conta é essa. E a segunda, que eu julgo tão importante quanto, é pensar o seguinte, vamos lá, de novo, vamos existir. Ó, se eu acredito que o leite da vaca é importante para eu manter os meus ossos fortes, que eu nem sou parente dela. Se eu acredito, então, que para mim esse cálcio é importante, o que dirá esse leite, quanto importante ele é para o bezerro? Porque o bezerro é a mesma espécie, inclusive é para o bezerro que a vaca produz o leite dela. Então, pensa comigo, se para mim esse leite é importante, o bezerro, quando para de mamar, ele vai ter osteoporose, porque ele parou de mamar. Se eu tenho osteoporose porque eu não tomo leite da vaca, o bezerro, ele deve ter osteoporose ao cubo, ao quadrado. Ele tem que ter muito mais, porque, né? Pensa comigo, é uma coisa tão óbvia isso.
ou só eu que enxergo? O que você acha, Marcelo? Como eu sei a resposta, doutor, porque eu vi o seu vídeo. Inclusive, eu descobri lá no seu vídeo que os países que menos consomem leite têm menos osteoporose. Isso é blow your minds, né? Isso é para... Eu tenho um caso interessantíssimo na minha clínica de duas irmãs, que eu sempre conto esse caso. Elas devem ter uns 3 anos de diferença. Elas são de Farroupilha, tá? E as duas consultam comigo há um bom tempo. Uma delas tomou leite feito um bezerro a vida toda. Ela chegou no consultório me falando isso, sabe? Tomava leite. E a outra, ela me disse que ela sempre teve, desde a infância, ela nunca se adaptou, ela vomitava o leite, ela nunca conseguiu gostar de leite. Então, claro, seria até mais legal esse estudo se fossem irmãs gêmeas, mas não são, mas elas são irmãs, né? Então, assim, com 3 anos de diferença, uma tomou leite a vida toda, a outra não, tá? Elas têm 66, 7 anos de idade, por aí, tá? Elas não têm 70. Uma está com osteoporose, a outra não tem osteoporose. Adivinha qual é a que está com os ossos fracos? A que tomou leite a vida toda, né? Então, assim, isso quebra. Claro, óbvio, vamos lá, não vamos ser hipócrita. Todo estudo, ele teria que avaliar outras coisas, né? Nível de atividade física, se fumou, não fumou, né? Porque, aliás, esse é o motivo pelo qual hoje, quando eu paro para ler algum estudo, eu separo assim, sei lá, vou chutar aqui, eu separo uns 30 artigos para ler por semana, tá? Dos 30 eu leio 3. Eu leio 3, né? Porque eu começo a ler o artigo e logo eu já vejo que ele não serve. Por quê? Justamente isso que eu falei. Quando eu vou fazer um artigo, eu tenho que cuidar para não ter esses vieses, né? Por exemplo, isso que eu falei, que eu trouxe como uma informação, mas isso jamais seria algo publicável, né? Por quê? Porque só olhar, alguma tomou leite, outra não, uma tem osteoporose, outra não, seria ridículo. Como eu disse, tem que olhar os outros hábitos, né? A pessoa que fuma tem mais osteoporose. A pessoa que tomou pílula anticoncepcional durante a vida tem mais osteoporose. A pessoa que tem menos músculo tem mais osteoporose. Então, a gente tem que ter esse critério. E aí trouxe esse gancho, porque tem gente que fala, mas eu vi um artigo científico que ele mostra que o leite é anti-inflamatório. E eu sou um cara que eu não sou fechado para o novo. Eu gosto de ler, de estudar. Aí eu falo, legal, me manda esse artigo. Daí eu vou lá e vou dar uma lida. Aí fala assim, então, 28, 27% do leite contém ácido mirístico, e o ácido mirístico, os estudos em cima do ácido mirístico mostram que ele aumenta a interleucina 22. A interleucina 22 é uma interleucina anti-inflamatória. Então, o leite ele é anti-inflamatório. Eu falo, caramba! Então, se eu botar vitamina C no cigarro, o cigarro, eu vou provar que a vitamina C, Linus Pauling, em 1954, provou lá, vitamina C é um antioxidante, eu boto vitamina C no cigarro, então, logo, o cigarro também é um agente anti-inflamatório. Para, né? A gente tem que ter um pouco mais de critério quando a gente vai ler um estudo, entendeu? E uma coisa que eu falo para a dona Marília também, doutor Samuel, que eu aprendi com o doutor, é que alguns raciocínios, né? A gente nasce com 3 a 5 quilos. E aí tem o leite materno lá que é excelente. Esse a gente não duvida que é da nossa espécie e que é o melhor do mundo. Não existe outro igual. O problema é quando a gente vai tomar o do bezerro que nasceu com 60 quilos, com 70 quilos. E aí, uma outra coisa, doutor, é a questão do cálcio ir para o local correto, né? Porque também não é qualquer fonte de cálcio, né? E a gente, como ser humano, e eu também aprendi no seu vídeo, o ser humano precisa do cálcio nos dentes e nos ossos. Só. E precisa estar associado ao magnésio, o que não funciona muito bem com leite de vaca, que não é muita verdade com leite de vaca. Eles proporcionavam a quantidade de magnésio
Aliás, é desproporcional para a gente. Porque O bezerro é ótimo. quando a gente avalia o bezerro, a quantidade de cálcio e de magnésio ali, a relação, na verdade, ela é de 10 para 1. Né? No bezerro, a relação é de 10 para 1. A nossa relação de cálcio para magnésio necessária é de 3 para 1. Né? Então, olha que incrível. A vaca entrega um leite com a relação ideal cálcio e magnésio para a necessidade da célula do bezerro. E para nós, fica 10 de cálcio para 1 de magnésio. Então, é cálcio livre. Né? Então, ali já está a maior prova de que a vaca, por mais mimosa que ela seja, ela não é nós ao fazer o leite dela. E esse cálcio circulante também é uma fonte de problema, né, doutor? Pedra nos rins e também calcificação das paredes das artérias, né? São as duas principais, os dois principais problemas que a gente encontra no cálcio que não tem direcionamento, né? Para onde ele tem que ir. Então, doutor, quando a gente fala de leite, e aí eu vou tentar generalizar um pouco para a gente conseguir falar um pouco do glúten, que a gente já, brincando aqui, a gente já comeu 40 minutos. A gente tem hoje no mercado o leite desnatado, tem o leite sem lactose, tem o leite... algumas pessoas olham para o leite com viés de lactose, outras olham para o leite com viés da gordura. Exatamente, de tirar a gordura do leite. E aí a gente tem pessoas que têm tolerância, ou como é o caso da minha filha, que tem sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite. Ou seja, olhando o leite, seja por qual prisma for, não vale a pena seguir. Mas aí tem uma pergunta que eu acho que é relevante, que hoje em dia é normal, você passa por uma nutricionista, a nutricionista manda você tomar whey. E o whey é derivado. E aí a minha pergunta faz sentido, não faz sentido? Porque tem whey diferentes, tem whey isolado. Algum deles faz sentido ou deveríamos buscar outras alternativas? Então, um cara bom de pergunta, hein, meu? Gostoso responder aqui. Só pergunta inteira. Agora eu estou me sentindo. Agora essa live vai para 2 horas. Essa é a dúvida, né, das pessoas. Porque, primeiro lugar, antes de responder, é importante a gente entender o seguinte, tá? A gente fala muito mal da indústria farmacêutica, a gente demoniza a indústria farmacêutica como uma indústria que realmente oferece recursos não tão saudáveis, né, para não curar nada, né? Porque a indústria farmacêutica, claro, não vamos generalizar, tá? Existem remédios que foram inventados e que mudou a história, que salvam vidas, tá? A penicilina, por exemplo, o maior aumento de expectativa de vida foi quando inventaram a penicilina. Então, assim, existe todo um lado da indústria farmacêutica que merece louvor. Existe, tá? Só que não se a gente analisar numa fatia, no gráfico em pizza, a maior parte dos medicamentos lançados, eles não são tão... Eles não foram criados assim, pensando no próximo, né? São medicamentos que eles se preocupam em não deixar você morrer, mas não deixar você curar, né? Porque esse é o cliente bom, né? Você não morre, então você continua todo mês lá comprando, mas não cura. Sócio, é o sócio. Sócio pagador. São os remédios para doenças crônicas, né? Tipo assim, hipertensão. Tá, tem a hipertensão que nunca vai curar? Cara, tem a hipertensão maligna, é difícil. Agora, mais de 80% das hipertensões é estilo de vida, né? O diabetes, mesma coisa, a gastrite, mesma coisa. E esses remédios vendidos para a vida toda, eles são remédios que a gente demoniza, a gente condena, a gente fala mal. Ok. Só que a gente esquece que não é só a indústria farmacêutica que está gerando esse caos na saúde das pessoas. A indústria alimentícia,
ela participa taco a taco, ela bate junto aí. Né? Por quê? Porque a indústria alimentícia, ela tem como principal interesse lucro, como qualquer empresa. A Volkswagen, o que eles querem? Eles querem te oferecer um carro bom? Querem, vão, mas eles têm lucro, tudo é lucro. Ninguém isso não é filantropia, não é uma ONG, entendeu? Todo mundo quer lucrar. Então, assim, para lucrar, o que você tem que fazer? Primeiro, fazer um produto barato. Primeira coisa é barato para ter lucro. Então, eles têm que te oferecer uma coisa feita com o produto mais barato que tiver, né? E segundo, coisas que façam você viciar naquilo e querer comer, inclusive além do que você precisa, da tua capacidade calórica, né? Comer, comer, comer por compulsão. Então, a indústria do alimento, ela tem eles têm esse olhar, né? De vender um produto que dê margem e que você compre muito. E a indústria do leite, ela é uma indústria que ela gera muito lucro, né? Por quê? Porque não é só o leite. Olha quanto derivado, né? A infinidade de opções de iogurte que você tem, Queijo, a a indústria do queijo. manteiga, tudo isso. Então, o que acontece? É uma indústria que está sempre ligada em tendências, estudando como vender, estudando como te enganar, né? Por exemplo, aquele rótulo do açúcar, açúcar União, orgânico, sem glúten. Como assim orgânico e sem glúten? É açúcar, açúcar nem tem glúten. Então, eles estão sempre tentando te manipular, né? E quando essa indústria percebeu que as pessoas estavam começando a despertar para essa ideia de que o leite não era um alimento tão bom assim para o consumo, eles precisaram achar um bode expiatório. E quem é que foi o bode expiatório? A lactose. Então, é quase como se fosse assim, a indústria falou, olha, nós descobrimos algo, nós descobrimos que o leite é a melhor bebida do mundo, mas ele contém a lactose que não é tão interessante. Então, nós que somos bonzinhos, vamos trazer para vocês um produto maravilhoso, mais caro, que é o leite sem lactose, o queijo sem lactose, o iogurte sem lactose. Então, isso fez com que as pessoas pensassem, ah, meu Deus, agora tudo ficou melhor. Eu vou poder tomar o leite, minha saúde agradece, aquele leite de caixinha, cheio de formol, né? Então, assim, a história da lactose veio em um cenário onde a indústria do leite precisava tentar continuar vendendo seus produtos, mas fazendo você acreditar que sem lactose está tudo certo. Quando, na verdade, não está nada certo, né? Porque o problema nem é a lactose. Se eu fosse pontuar, a lactose é 10% do problema, a caseína é os outros 90%. Então, isso é importante trazer. E para responder, então, essa questão do whey protein também é um alimento que virou moda, né? Polêmico, alimento da moda, alimento das academias, fitness, funcional, papapá. Só que, como todo produto, a gente tem que ter critérios para avaliar, né? Eu tenho um vídeo, eu acho que eu já fiz um vídeo onde eu provocava, eu falava assim, olha, eu vou trazer para vocês aqui algo que vai surpreender vocês. Eu vou falar para vocês que água é um péssimo alimento para o corpo humano. A água é horrível para as células. Água suja, mas a água limpa é boa. Se eu falar água, que tipo de água, né? Então, falar de whey é mais, as pessoas falam mais ou menos como falam de carboidrato. Carboidrato faz mal. Como assim carboidrato? Que tipo de carboidrato? Simples, complexo, né? E a gente tem várias variedades de whey. A whey é uma proteína que ela não é nem extraída do leite, nem ela é extraída do soro do leite, tá? Então, quando você estuda o benefício dessa proteína, tem muito benefício legal para a saúde. O whey protein é rico em lactoferrina, aumenta demais o sistema imunológico, um efeito quase vacina contra a Covid, contra a gripe. Lactoferrina é muito poderoso para melhorar o sistema imunológico. O whey tem GLP-1, né, peptídeo-like glucagon, que tem um efeito maravilhoso
a gente chama incretino mimético, né? Que é um efeito de reduzir insulina. Então, ele tem seu benefício. Só que para isso você teria que ter a capacidade de tirar a proteína do whey do meio do lixo que ela se encontra lá, que é o soro do leite, e trazer ela como uma fonte isolada, isola ela daquele resto de lixo. Aí você tem um bom benefício. E mesmo assim, tem que avaliar até a forma que ela foi isolada. Ela pode ser isolada por um processo barato que vai fazer com que ela desnature. Ela não vai te fazer mal, mas não vai te fazer bem. Agora, quando você isola a proteína whey por um processo que garanta a não desnaturação da proteína, que é um processo cross-flow, de troca iônica, esse processo traz para você um real superalimento, né? Só que só assim, nessa possibilidade de isolar essa proteína whey e também entregar ela num pote que não venha com outras porcarias, né? Como saborizante artificial, sucralose, aspartame, que às vezes a gente encontra marcas que tem todo esse cuidado de pegar uma proteína isolada e depois bota lixo dentro. Ou pior, né? Ou às vezes a pessoa compra essa proteína maravilhosa, isolada, talvez até hidrolisada, edulcorantes, esteviol natural, tudo perfeito, e a pessoa bate com leite. aí dá vontade de matar quem faz isso, né? Aí acaba com todo o benefício do produto, né? Então, o whey é bom, é um bom produto, só que tem essa questão toda aí que a gente tem que saber avaliar, né? Obrigado, doutor. Eu recentemente recebi um convite muito bacana. Eu virei embaixador da Acelbra. A Acelbra é a Associação de Celíacos do Brasil. Eles me nomearam embaixador da Acelbra. E aí, a gente vai, para a alegria da galera, a gente vai entrar aqui na sessão trigo. E aí, doutor, a primeira pergunta, para a gente nivelar a galera aqui. Existem os celíacos, e aí eu vou pedir para o doutor explicar, né? E existem os que são intolerantes, e existe o resto. Desse universo, quem deveria comer trigo? Ó, os marcianos deveriam, se é que eles também não mudaram o trigo deles geneticamente lá no outro planeta, né? Se eles mudaram, não presta. Na verdade, assim, como que eu gosto de enxergar, como eu enxergo essa questão de trigo versus intestino? Eu enxergo assim, todos nós somos celíacos, tá? De uma forma meio geralzona. Todos nós temos ou teremos algum problema consumindo o trigo moderno, tá? Por quê? Porque quando a gente vai lá na raiz do estudo, né, da transformação, o que foi essa transformação de Norman Borlaug, que você me provocou aí no início, né? O cara que mudou o trigo, foi prêmio Nobel pela mudança do trigo. Norman Borlaug estudou como fazer o trigo ele ser perfeito para o plantio, para a economia, para o agronegócio, como tornar ele forte, como tornar ele resistente a pragas, como ganhar dinheiro, exatamente, né? Em momento algum foi pensado se isso iria ou não iria trazer benefício para o corpo, né? Então, aquele monte de ligações que foram feitas, chamadas de prolaminas, né? Que é de prolina e glutaminas, prolaminas, essas ligações, elas são muito difíceis de quebrar no estômago. Nosso estômago não tem capacidade de digestão desse trigo. E essas ligações, elas vão chegar no intestino em tamanhos de cadeia de aminoácido que ultrapassam o que o nosso intestino teria como capacidade absortiva. E aí, se você for muito otimista, você vai falar, mas se o intestino não conseguir absorver, tá tudo certo, vai embora no cocô. Não é assim, né? Infelizmente. Por quê? Ao passar pelo intestino, nesse formato de macromolécula, você vai gerar danos às vilosidades do intestino, né? Que são as vilosidades intestinais, e você vai, então, começar a tirar, a primeira coisa, você vai tirar a capacidade absortiva do seu intestino. Vilosidade é uma forma, além de estar associado ao sistema imunológico, tudo isso,
é uma forma de aumentar a superfície de contato com a comida que está passando para aumentar a absorção, né? O caso clínico que eu falei que eu ia trazer aqui hoje, ele é um caso, eu não sei se eu vou conseguir, acho que eu vou tentar aqui, ó, mostrar bem a calhar com o que eu estou falando. Aqui, ó, ferritina da paciente, tá? 5,4, né? Uhum. Qual é a ferritina mínima para manter função vital? Quando eu penso a função do ferro. Qual é a função do ferro? A função do ferro é transportar oxigênio na hemácia. E essa paciente com 5 de ferritina, quando na verdade o mínimo é 70, ela não tem capacidade vital. Ela não circula oxigênio e, portanto, ela não forma ATP, energia e tal. E isso, claro, aqui eu estou trazendo o extremo, né? Uma ferritina de 5. Mas, assim, quando a gente olha hoje, estatisticamente, 20% da população mundial tem algum nível de anemia ferropênica, por baixo de ferro. Olha que coisa. 1/5 da população do mundo tem algum nível de déficit de ferro, que é o primeiro elemento a perder, a não ser absorvido nesse intestino que consome trigo e caseína. Entendeu? Tá, mas vem cá, as pessoas sabem disso? Não, muitas nem sabem, né? Porque o exame de ferritina, ele traz um valor de referência estatístico que diz que de 10 a 150 está normal. Então, a pessoa vai lá e faz o exame e está em 15, ela fala, tá tudo bem, estou com 15. Ela está na capa da gaita. Ela está sem cabelo, as unhas descascando, cansada, sem energia, mas está dentro da referência, né? Agora, quando a gente avalia a referência normal do que seria o ideal, 80% das pessoas têm deficiência de ferro. Então, olha só, né? Será que isso é uma condição normal? Será que a gente tem que aceitar isso, né? Essa paciente, Marcelo, eu quero só te contar rapidamente, porque é muito legal a história, assim. Legal, coitadinha. Para ela não é legal, mas é bacana para nós, como profissionais da saúde, enxergar o que está acontecendo hoje num conceito assim, de saúde global e por que eu falei para você que eu tenho vergonha de ser médico, né? Essa paciente tem 39 anos, chegou para a primeira consulta dela aqui hoje, tá? Ela já começou a dar indícios de que o intestino dela era doente aos 19 anos de idade, quando ela recebeu o diagnóstico de depressão, ansiedade e crise de pânico, tá? Doenças intimamente associadas a infecções na microbiota do intestino. E ela começou a tomar remédio. Aí depois, eu não lembro o que ela começou a ter. Enxaquecas. Crises de enxaqueca, 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 enxaqueca. Outro sinal de que o intestino está doente. Enxaqueca, até que se prova o contrário, ou é hormonal ou é intestinal. E aí, depois ela recebeu um diagnóstico de retocolite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal. Tá? Aí ela foi no médico, começou a fazer uso de corticoide, mesocol, que é um anti-inflamatório intestinal, e estava lá tentando estabilizar a doença e estabilizou. Tá? Só que ela tinha algumas crises recorrentes, volta e meia vinha, e ela continuou com dor de cabeça intensa e continua com depressão, ansiedade e pânico. Aí, eu tenho uma paciente minha, Elaine, que ela veio me procurar uns 5 anos atrás, ou 6, com quadro de espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune que vai soldando as vértebras da coluna, e ela estava com uma dor insuportável e ela me procurou. Por quê? Porque o que falaram para ela no consultório é que não tinha cura essa doença, que o negócio era tomar corticoide e tratamento imunossupressor pro resto da vida, os biológicos, né? E ela não gostou disso, ela quis um plano B. Então ela veio e ela mudou toda a alimentação e a doença entrou em remissão, sem remédio. Até hoje ela não toma remédio e vive a vida numa boa. E essa minha paciente é cunhada, então a Elaine, que é a da espondilite anquilosante, é cunhada dessa paciente que me procurou hoje
com retocolite. E a Elaine começou a falar para ela, mas olha, eu acho que tu deveria, em primeiro lugar, tirar o glúten, tirar o lácteo, tirar esses alimentos, né? E ela, no começo, achou meio estranho, não acreditou. Ela perguntou para o médico dela, na verdade. Ela falou que perguntou para o gastro, né? Doutor, é interessante eu parar de comer glúten? E qual a resposta do médico? Segundo o que ela me disse aqui hoje, né? Que o médico falou, não tem nada a ver isso aí. Isso aí é coisa... Só se fosse celíaco. Só se fosse celíaco. Isso aí é coisa de moda, modinha e tal. Não te preocupa. Isso aqui é uma doença que aparece, você toma um remédio para ser tudo certo. Ela acreditou, continuou comendo glúten, e a minha paciente, a Elaine, continuava falando para ela. Aí ela resolveu fazer um teste. Ela parou de comer glúten. O que ela percebeu? Que no período que ela parou de comer glúten, ela não teve nenhuma enxaqueca, nenhuma crise de enxaqueca. Sumiu a crise de enxaqueca dela. E que ela parou de sangrar pelo intestino. Ela falou, olha... Aí ela foi lá e falou para o médico. E aí ela parou de tomar o Mesacol, o anti-inflamatório que o médico deu, e ela ficou bem. Aí juro por Deus, tá? O que eu vou te falar aqui, palavra dela hoje. E foi aí que eu me envergonhei da minha profissão. Aí o médico falou para ela o quê? Ele falou, não para de comer glúten. Você tem que comer glúten, porque senão, um dia que você tiver uma nova crise, você vai ter que tomar remédios muito mais fortes. Eu pensei, rapaz, esse cara, ele deve ter um conhecimento que só ele tem. Ninguém mais no mundo tem esse conhecimento. Para ele trazer uma informação que não está publicada em lugar nenhum, essa informação que ele trouxe. E a paciente, nesse momento, se torna mais inteligente que seu próprio médico, né? Porque ela fala, não, mas espera aí, eu estou vendo que o meu corpo está me dando resultado, está me dizendo que eu estou melhorando. E aí a gente fica naquela, né? Será que eu continuo me apresentando como médico? Corro o risco de passar vergonha falando isso? Doutor, eu matei a charada. Tem 600 almas aqui com a gente. Eu fui o primeiro a matar a charada. Esse médico é marciano. É óbvio, esse aí é marciano. Doutor, então, só para a gente reforçar aqui, independente de eu ser saudável, eu tomo só uma Neosaldina por mês, ou eu ter intolerância ao glúten, ou eu ser doente celíaco, ninguém deveria comer o trigo que a gente tem hoje. É porque esse ponto é importante, é a gente parar de escolher o alimento que a gente vai comer baseado na sensação, tá? Por exemplo, assim, as pessoas falam, não, mas eu como isso e não sinto nada. Aí eu pergunto, mas vem cá, e quando tu come agrotóxico na comida, tu sente alguma coisa? Tu não sente nada? Ah, não, então tá. Então, se você comeu comida com agrotóxico, que inclusive é o que você vai comer em qualquer restaurante normal, você come comida com agrotóxico e não sente nada, segue o baile, continua comendo, teu corpo agradece aquele veneninho, né? Aí você come comida, um molho de tomate industrializado, com corante e conservante. Ah, mas eu não sinto nada. Eu tomo Coca-Cola zero com aspartame e não sinto nada. Opa, segue a vida. Vai comendo tudo que você não sente nada. Aí a primeira manifestação do teu corpo pode ser um câncer. E você vai dizer, ah, mas eu nunca tive um câncer antes, é claro, né? Nunca fumei na vida e estou com câncer. Tudo é efeito cumulativo. Então, exatamente o que o Marcelo falou, tem pessoa que vai comer o glúten e ela vai ter sintoma, ela vai ter. E ela vai ser chamada de celíaca, ela vai fazer um exame de antitransglutaminase, HLDQ2, HLDQ8, vai fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, sei lá o que for, e vai mostrar que ela é celíaca. Ela chegou no nível que o corpo dela está chorando tanto que até o Stevie Wonder enxerga que ela é doença celíaca, né? Até um endoscopista cego vai conseguir ver que ela tem uma doença celíaca, porque o corpo dela está berrando, está gritando. Agora, se ela não está apresentando sintoma, não dá para a gente pensar que isso é sinal de que ela pode comer. Por quê?
Porque a maior parte das pessoas que desenvolve, por exemplo, a artrose, ela é uma manifestação que você precisa muitas vezes de 40 anos comendo trigo para desenvolver a artrose. Então você vai ficar 40 anos comendo trigo dizendo que você não sente nada, até que talvez a primeira manifestação tua seja uma inflamação articular que vai te acompanhar para o resto da vida, que é uma coisa muito comum. Eu fiz, inclusive, um podcast, para quem duvida disso, o Samuel, quem é o Samuel para falar isso? Um dos maiores especialistas em quadril do Brasil, um ortopedista, especialista em quadril, Dr. Davi Guzmão, fiz um podcast com ele 2, 3 semanas atrás. Nossa, eu perguntei para ele, falei, Davi, na tua opinião, qual é o alimento mais inflamatório para a articulação que existe? Ele falou, glúten. Glúten, sem sombra de dúvida. É o alimento que está dando dinheiro para os traumatologistas, está sustentando o consultório dos traumatologistas, de tanto paciente procurando com artrose. Então é aquilo, você vai comer até que teu corpo comece a te mostrar, aí às vezes pode ser tarde. Doutor, se eu pudesse, sem sacanagem, eu segurava essa live até amanhã. Então, hoje em dia, a gente tem um monte, parece que a gente tem um monte de casos, parece que explodiram. Casos de obesidade, diabetes, hipertensão, essas doenças inflamatórias, essas ites, bronquite, rinite, sinusite. Parece que todo mundo hoje tem pelo menos um. A gente fala dessas inflamações e dessas doenças, desses males que a gente tem hoje. E aí a pergunta que eu quero falar é realmente isso explodiu ou a gente está tendo mais diagnóstico? E a pergunta de fundo, que o senhor pode responder os dois de uma vez só, é qual é a relação que isso tem com a nossa alimentação? Para ter tanta gente doente como a gente tem hoje. É tudo, né? A resposta é tudo. É um todo. Você está vivendo mais, a gente aumentou a expectativa de vida, então, obviamente, a gente vai ter mais doença crônica, né? Porque quando você tinha uma expectativa média de vida de 24 anos de idade, você não tinha nem tempo para se inflamar tanto, né? É mais ou menos como uma rodovia, uma nova rodovia que tem lá as bocas de bueiro e tal, e chove, tem chuva arada, mas ela escoa bem. Agora, com o passar do tempo, os carros vão passando por ali e vão jogando lixo pela janela e a chuva vai levando aquilo para o bueiro, né? Vai chegar um momento que aquilo ali vai chover e vai alagar. Mas nunca alagou antes. Mas nunca teve tão sujo, né? Nunca teve tão entupido. Então, a gente tem uma série de fatores aqui a considerar, tá? Primeiro que é o seguinte, nós nunca tivemos tão expostos à contaminação por contaminantes ambientais, tá? Isso é uma questão extremamente preocupante, porque a própria obesidade, ela obviamente está associada a uma dieta muito mais processada, industrializada, mas essa dieta por si só, ela não explicaria o alto nível de obesidade no mundo, tá? Então, existe sim uma questão associada a organofosforados, xenoestrógenos, disruptores endócrinos, contaminação por metais pesados, metais tóxicos, até mesmo Bluetooth, Wi-Fi, ondas eletromagnéticas, tudo que a gente está exposto no planeta hoje, né? Diminuição da camada de ozônio, a incidência do raio solar, é um conjunto de coisas que veio junto com o nosso próprio crescimento como humanidade e destruímos o planeta, né? Vou dar um exemplo, assim, quando eu vou para a linha de ensinar o paciente a adotar hábitos menos doentes, né? Porque eu não ensino meu paciente a adotar hábito saudável. Eu não tenho como hoje. Hoje não tem como. Eu falo para ele que, olha, vamos comer uma dietinha no Mediterrâneo com peixinho. Qual peixinho? Ou ele tem o do cativeiro, que é horrível,
Aí eu vou falar, ah, não, então vamos comer um salmão do Alasca. Ok, é a melhor fonte, mas está cheio de mercúrio. Então, é uma dieta saudável? Não, ela é uma dieta menos ruim. Hoje eu não ofereço para o paciente dieta saudável, não tem, não existe. É uma dieta menos ruim, porque tudo está contaminado. Comida orgânica tem selo. Ah, legal, tem selo, né? Ela não usou agrotóxico direto nela, mas o lençol freático do Brasil está contaminado. Então, esse excesso de contaminação que nós temos hoje, ele implica em tanto Parkinson, Alzheimer, outras doenças, demências, né? Resistência insulínica, neoplasias, né? 1.600 novos casos por dia no Brasil de câncer, uma incidência exagerada. Então, tem esse fator contaminação associado a uma alimentação que está cada vez se distanciando mais do que seria a alimentação raiz, né? Que é aquela que você vai na feira, na horta, ali, né? na horta, vamos usar até o teu sobrenome aqui. Tá valendo. É saudável. Exatamente. Então, hoje é um movimento, assim, e eu fui quase execrado esses tempos aí, num post que eu fiz, é muito difícil de comunicar hoje, porque a comunicação não é o que eu digo, né? É o que você entende que eu digo. Então, às vezes eu posso estar querendo trazer uma informação e você está num momento teu que você não está muito bem de cabeça, você não quer você recebe aquilo distorcido. E eu fiz uma reflexão trazendo essa questão, até era um post sobre depressão, ansiedade, falando sobre alimentação. E eu falei, gente, vamos lá, vamos ser realistas. Antigamente, a mulher ela ficava em casa trabalhando, né? Ela era do lar. E veja o que eu falei, ela ficava em casa trabalhando. Eu não sou um machista que acha que ficar em casa não é trabalho. Aliás, é um lindo trabalho, né? E a mulher, ela preparava comida natural, existia essa preocupação, fazer um molho de tomate fresco, né? E quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela começou a necessitar de recursos mais práticos. A praticidade no alimento, ela foi uma necessidade para esse movimento. E eu acho lindo a mulher no mercado de trabalho. Ela ocupou espaços que os homens nem sabiam ocupar. Ela chegou mostrando para que veio. É lindo. Isso nunca foi uma crítica. É só uma constatação. Não é uma crítica. Porque eu fui execrado. As mulheres me chamaram de machista, né? Porque homem, por que é só mulher? Por que o homem não fica em casa cozinhando? Pode ser, tá tudo certo. Alguém em casa cuidando da comida, a gente comia melhor. E essa praticidade da comida congelada, né, um miojo, um cup noodles, isso tudo trouxe junto, obviamente, mais doenças crônicas. A gente não pode negar isso. Né? É um movimento. O mundo ele está em processo dinâmico. Né? A gente está mudando e essa mudança ela trouxe esse novo estilo de vida que a gente não pode esconder. Ponto. Doutor, para a gente fechar, eu comigo uma tribo que corre atrás de qualidade de vida, e a gente fala muito, o doutor fala muito nisso, sobre longevidade, né? Longevidade com qualidade de vida. E eu acho que é isso o que a galera que está comigo está buscando, é envelhecer e envelhecer bem, que ninguém quer chegar lá centenário, plugado no hospital lá, vegetando, não é isso. A gente quer chegar e chegar bem. E eu falo muito isso, né? Eu tenho uma filha só, a Luana, e eu sempre falo isso, que hoje em dia eu tenho uma visão de trabalho, pegando o gancho que o doutor falou, que trabalho para mim, a visão de trabalho é eu envelhecer mal dando trabalho para minha filha, que é essa conotação de trabalho ruim, que é isso que eu quero evitar. E aí, acompanhando o doutor, vendo os vídeos, eu anoto sempre, eu tenho algumas diretrizes. Eu acho que hoje, para mim, para a minha vida, tem dado certo um conjunto de coisas, que é uma alimentação
livre de alergênicos, uma alimentação mais natural, uma alimentação que a gente pode chamar mais saudável possível, é isso que eu pratico. Exercício, não tem como correr de exercício. Um controle de estresse, sim, hoje as coisas já não me tiram do sério como tiravam, eu pratico isso de todo dia, independente de religião, de tirar um tempinho para mim, pensar, me concentrar no meu organismo. E eu acho que sono, o controle do sono, da qualidade do sono. E aí, doutor, se a gente pudesse dar uma receita para essa galera, essas 600 almas que ficaram, mais um marciano, que ficaram assistindo a gente aqui esse tempo todo, tem mais alguma coisa que a gente possa colocar nessa fórmula aí para que ela, ou ajustar a fórmula para que a gente consiga envelhecer bem? Tem, e eu vou te corrigir aqui agora. Manda ver. Ao mesmo tempo que você falou uma verdade absoluta, você falou uma mentira enorme aqui. Vou até te provocar aqui. Vamos usar esse final para te provocar. Vamos lá. Você acredita que fazer exercício físico faz bem para a saúde? Eu acredito. Eu passei, no meu caso, eu fazendo exercício, eu comecei a dormir bem. Começando a dormir bem, eu consegui regular a alimentação, ou seja, as coisas só faltava um eixo. E essa engrenagem, para mim, só ficou completa, só começou a rodar quando entrou o exercício. E olha que eu sou aquele cara que, se eu tivesse uma camisa assim, eu não gosto de academia, eu usava. Mas eu pratico exercício ao ar livre, eu vou à academia, hoje eu sinto falta da academia. Sim, eu não tenho dúvida que o exercício mudou a minha vida. Você acredita que a alimentação saudável, ela melhora a tua saúde? Se a gente parar de comer as coisas novas, aquela alimentação pura, o mais pura possível, eu acredito sim. Você sabia que eu não tenho mais isso como uma verdade para mim, que a alimentação saudável e o exercício físico fazem bem para a saúde? Vamos lá, doutor, por favor. Se você, como meu paciente, me procurar para começar um tratamento aqui, não você, o Marcelo, um novo paciente, tá? Uhum. Tá em sobrepeso, tá inflamado, cheio de queixa, e eu mandar ele para a esteira, fazer uma hora de esteira, e esse cara odeia esteira. Ele vai ficar uma hora na esteira, adoecendo na esteira. Ele não vai melhorar a saúde dele. Por quê? Porque o sentimento que ele está colocando naquele momento da prática da esteira, o malefício desse sentimento sobrepuja o benefício da esteira. Se eu te prescrever uma dieta extremamente saudável e você sentar para comer aquilo com raiva de mim, maldita hora que eu fui nesse médico, porque eu queria estar comendo uma pizza agora e não estar comendo esse peixinho com legume. Então, você está certo em tudo, Marcelo. É só uma provocação, porque só para finalizar e trazer algo que parece besteira, mas é extremamente importante, é o seguinte: todo esse processo de mudança, ele tem que ser feito por alto amor. Você tem que fazer tudo isso entendendo que você está se amando, e você tem que ser grato a ti mesmo por estar fazendo essas escolhas, e aquilo tem que retroalimentar um sentimento de bem-estar, e você falando: meu Deus, gratidão por mais um dia que eu fiz escolhas maravilhosas para a minha vida, sabe? Isso tem que te fazer bem. Isso tem que te fazer bem. Às vezes, você até vai começar a academia com essa coisa: eu preferia não ir. Mas trabalhar isso na mente. E como é que você faz isso? Enxerga o que você está ganhando e não o que você está perdendo. A pessoa que fuma, ela não para de fumar porque ela, além
dos hábitos, além do vício químico e tal, mas ela pensa no que ela vai perder ao parar de fumar. Ela pensa assim, nossa, depois do almoço eu sinto um prazer em acender um cigarrinho e fumar, eu vou perder isso. Não, não é isso. É o que tu está ganhando. Você está ganhando um pulmão mais limpo, você está ganhando menos risco de câncer de pulmão. Então, ao escolher bons hábitos, isso tem que te fazer bem. Não pode ser alguma coisa que faça com que você sofra. O sofrimento adoece. Então, finalizei provocando, porque isso é importante. O prazer. E eu queria só trazer eu até contei essa história nos stories outro dia. Eu estava com o meu personal e ele estava... E quando ele começou a fazer o treino comigo, ele estava finalizando de uma senhora que estava do meu lado, estava terminando a série dela. E ele começou a comentar, olha, eu vi aqui os resultados dos exames. Ela estava trazendo os exames, aquele body, aquele scan corporal para ela. E ele começou a elogiar, olha, todos os teus resultados melhoraram, tua gordura intravisceral está pela metade. E meus parabéns por esse novo estilo de vida, que estou vendo que você está aqui na academia todos os dias, melhorando sua qualidade de vida, vai ter mais anos de vida, a vida em abundância. Ela falou, nada disso. Eu estou aqui porque eu quero ficar gostosa. Doutor, para a autoestima dela, tá tudo certo. Tá valendo. Doutor, olha, muito obrigado. A gente passou aqui de 1 hora, mas é um bate-papo delicioso. É sempre muito... Eu desativei os comentários, porque o pessoal... Cada vez que o doutor abria a boca, eram uns 300 comentários, uns 5 milhões de coraçõezinhos. Então, eu desativei. Peço desculpa pela delicadeza, mas é porque tem muita coisa para a gente falar. E só com essa meia dúzia de perguntas, a gente já falou pra caramba aqui. Então, doutor, muito, muito, muito obrigado. Se quiser passar um recado, o espaço aqui é todo seu, fique à vontade. Bom, eu que agradeço a você pelo convite. 600 pessoas concomitantemente aqui, significa possivelmente mais de 6 mil que passaram pela live. Nomezinhos aí que eu leio e meu coração transborda, que são as pessoas que estão em todas as minhas lives. A Cibele estava aqui com a gente. A Cibele, ela nunca perdeu uma live minha, nunca. De todas que eu fiz, se eu fiz 500 lives até hoje, ela assistiu 501. Ela deu um jeito de achar uma escondida ainda. E obrigado a todo mundo. Agora vamos lá. Um recado final. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que já comungam disso, já são teus fãs, seguem meu trabalho, já vivem essa vida, já são felizes assim. Mas tem muitas pessoas que seguem profissionais como nós, assim, né, que divulgamos um estilo de vida saudável e que são pessoas que entendem o que a gente fala, acreditam no que a gente fala, mas estão com alguma dificuldade para adotar esse estilo de vida. Seja porque tem vício por comida, que é o que a maioria das pessoas tem, seja porque não tem apoio dentro de casa, os filhos, o cônjuge não apoia, o que torna mais difícil se libertar de vício. Então, não desista, porque eu brinco muito nas minhas palestras, né? Eu conto o que eu acredito hoje que é a minha maior habilidade da vida, o que eu sou bom mesmo. O que eu sou bom é caminhar. Eu caminho muito bem. Eu não tropeço, há mais de 10 anos eu não tropeço. Por que eu faço isso tão bem? Porque eu caminho todo dia. Mas eu me lembro nada, mas vamos fazer de conta que eu lembro, dos primeiros passos que eu dei. Eu caí demais, eu caía, eu levantava, eu caía. E que bom que eu nunca desisti, senão hoje eu iria estar engatinhando ainda. Então foi por não desistir que hoje eu caminho tão bem. Então, não desista. Se você está tentando, continua, mas faça pensando nisso, no que você está ganhando. Toda a saúde que você está promovendo no teu corpo e como isso irá impactar no final da tua vida. Então, isso
Isso é importante. Essa é a mensagem do final da nossa live aqui. Doutor, muito obrigado. Pessoal, queria fazer um convite para quem não se inscreveu. Terça-feira da semana que vem começa a oficina sem glúten, onde a gente vai ter aula de um monte de preparações sem glúten e até usando fermentação natural. Era um assunto que a gente ia falar aqui mais. Vai ficar para uma próxima oportunidade, quando eu for levar lá o cacetinho para o Dr. Samuel. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. O link está na bio. Aqui em cima, se tem alguém que não segue o Dr. Samuel, o perfil dele é incrível. O Instagram dele é bombardeado de mensagens bacanas, de conteúdo, desde o inspiracional, do motivacional, até conteúdos mais densos. Então, é muito conteúdo de qualidade. O YouTube, já falei lá no começo da live, não é à toa que está chegando a 2 milhões de inscritos no canal do Dr. Samuel. Então, segue o Dr. Samuel. Eu vi que no início, quando estava ativado os comentários, teve 2 perguntas de pessoas que perguntaram se o glúten podia trazer depressão, outra ansiedade e tal. Recentemente, eu lancei um curso que chama O Fim da Depressão, junto com o Dr. Fábio Gabas, que é um neurocientista, que é um curso online para público leigo, ensinando como melhorar o intestino através da alimentação e alguns suplementos para aumentar a capacidade de síntese de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina. Então, bem respondendo, vi que agora você ativou de novo aqui os comentários. No meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem o link desse curso, tá? Então, essas pessoas que perguntaram, não sei se era para vocês ou para alguém, parente, amigo, mas esse é um curso bacana porque é para público leigo, é um curso num valor de 4 pizzas custa o curso, e a pessoa que comprar e não gostar, depois ela devolve, tem 15 dias ainda. Então, assim, para quem precisar desse suporte, tá lá no link da minha bio. Você pode acessar também. Então, vamos dar esse recado, né? Tinham seguidores aqui que estavam fazendo pergunta. Lá está a resposta. Tá bom. Doutor, muitíssimo obrigado. Assim, foi mais uma daquelas lives de derrubar a internet. Muito obrigado mesmo, de coração. E que o próximo seja presencial. Obrigado, Samuel. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Para você. Valeu, galera. Tchau, tchau.